Paz do Senhor, servo e serva de Deus que acessou essa mensagem neste canal. Deus abençoe sua vida, lhe fortalecendo na fé, renovando a sua esperança a cada dia e lhe dando a sabedoria para viver nesse tempo difícil. Em Jeremias capítulo 31, versículo 17, está escrito: portanto, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Deus já tinha usado Jeremias durante alguns anos para predizer, para profetizar as situações críticas pelas quais Israel passaria, tanto antes, imediatamente antes, como durante o cativeiro, por causa da desobediência da nação. Jeremias foi um dos profetas de ministério mais comovente, mais doloroso. Foi um homem que se posicionou a favor da vontade de Deus, independentemente das consequências. Transmitiu para o seu povo uma mensagem de arrependimento, inclusive para os reis daquela nação, mas deixou bem claro, pela inspiração do Espírito Santo, que a nação de Israel iria para o cativeiro, iria ser humilhada e fustigada pelos caldeus, como realmente aconteceu. E foi exatamente Jeremias que profetizou a duração do cativeiro na Babilônia. Um cativeiro que duraria, e que historicamente durou 70 anos. Mas depois de profetizar as consequências, de falar das consequências da desobediência e da deslealdade da nação de Israel em relação ao Deus vivo, que se revelou a eles no Monte Sinai, que se revelou a eles também no Egito pela primeira vez. Jeremias começa no capítulo 31 a exaltar a fidelidade de Deus e o amor incondicional de Deus por aquela nação e por aquele povo. Mesmo que eles caíssem nas mãos de inimigos cruéis e sem misericórdia, Deus também usa Jeremias para profetizar para aquele povo que existia esperança para o futuro deles. Porque a fidelidade de Deus era inabalável. A vontade de Deus para eles era incondicional. E naquele momento em que eles se sentem debaixo de terríveis pressões, a mensagem de esperança chega na hora, chega no momento mais oportuno. Como foi confortador para muitos deles, sobretudo os líderes e o remanescente que permaneceu fiel a Deus, quando o profeta foi usado pelo Senhor para dizer para a nação que estava caminhando para o cativeiro: há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. É interessante refletirmos nessa mensagem. Sempre quando o refrigério que Deus tem para o seu povo está para se manifestar na experiência daquele povo, esse período de refrigério geralmente na história é antecedido por grandes pressões, por grandes provas e às vezes por grandes humilhações. Nós vemos isso acontecer desde o começo da história, conforme está narrada na palavra de Deus. O dilúvio seria um julgamento de Deus contra a sociedade que viveu antes daquela grande catástrofe natural. Mas Deus tinha o propósito de empreender uma restauração e um recomeço depois daquela catástrofe de proporções indescritíveis. É exatamente aqui onde é cabível a gente refletir. Deus não ia destruir tudo irremediavelmente. Deus tinha um plano
uma mensagem de esperança para os que escapassem. E escapariam os que dessem credibilidade a Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O recomeço veio depois de uma grande catástrofe. Antes de Deus chamar um homem avançado em idade e cuja esposa era estéril, aconteceu um momento também difícil e turbulento na história da humanidade, que é o episódio de Gênesis 11, o juízo de Deus sobre Babel, quando os homens daquela época, já depois do dilúvio, eles empreendem esforços para construírem zigurates elevadíssimos, para viverem ao redor daqueles zigurates, locais de culto, normalmente aos astros da natureza, ao sol, à lua, às estrelas, porque naquela época o paganismo já estava muito avançado. Mas antes de Deus escolher Abrão para ser o pai de uma nação especial, veio o dilúvio, aliás, veio a confusão em Babel. Nós observamos no decorrer da história esse padrão se repetir. Antes do escape das garras de Faraó, 400 anos de penitência, de adversidade, de pressões sobre o povo hebreu, ao ponto de quando eles não suportavam mais, começaram a chorar e a invocar o Deus Todo-Poderoso para que interferisse naquela situação, como realmente ele haveria de intervir pela instrumentalidade de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Antes dos grandes empreendimentos de Deus para abençoar o seu povo, geralmente antes vem grandes pressões, grandes crises, grandes testes, terríveis desertos, inimigos altivos, dificuldades terríveis e humanamente insuportáveis. Antes de Cristo nascer, aliás, quero voltar um pouco. Antes da restauração, depois do cativeiro na Babilônia, os judeus não tinham mais ânimo, os hebreus não tinham mais ânimo para cantar. Muitos deles perderam a fé numa restauração futura. Mas a restauração veio. Os que escaparam, os que sobreviveram ao cativeiro na Babilônia, voltaram para a terra de Israel e choraram, sentindo o privilégio de voltar para casa. No tempo em que Jesus Cristo, Salvador do mundo, nasceu, 400 anos antes, houve guerras, houve turbulência, houve humilhação do povo de Deus novamente. E o nascimento do Filho de Deus era uma boa nova de grande alegria para todo o povo, conforme disse o anjo que apareceu aos pastores de Belém. Glória a Deus. Antes da reforma protestante, no século XVI, quando houve um retorno às Escrituras, houve grande apostasia, grandes crises, muitos desistiram da fé, muitas tribulações, pestes, fome, injustiças, idolatria, paganismo e desvios espirituais fora do comum. Até que a reforma renova a expectativa de um recomeço, de uma restauração, de um retorno à fonte das águas vivas. E agora estamos caminhando para as vésperas, estamos no período que imediatamente antecede a inauguração do Reino de Deus. Já está com um ano que o mundo inteiro está enfrentando uma pandemia terrível, assustadora, que tem levado o ser humano à conscientização de que somos muito mais frágeis
do que estamos dispostos a admitir. Mas a mensagem de Deus para mim e para você é essa: há esperança para o teu futuro. Estamos vendo o estatismo se fortalecendo, a militância esquerdista se tornando cada vez mais agressiva. Temos visto templos, catedrais fechadas no mundo inteiro. E a cristofobia se intensificando em muitas partes do mundo. E vergonhosamente no mundo ocidental, que foi edificado sobre os valores judaico-cristãos. É tempo de refletir. É tempo de olhar para cima e de olhar para a frente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Disse o Filho de Deus. Mesmo que alguns tombem e desçam à sepultura, como já tem acontecido nestes últimos dias e neste último ano, mas a igreja de Deus permanecerá de pé. Ela é invencível, está destinada a ver a glória de Deus e ver o triunfo do Cordeiro sobre a serpente antiga, o triunfo do leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo. Portanto, há esperança para o teu futuro. Não se intimide com a fúria do diabo que ruge procurando a quem possa tragar. Não se intimide com os tiranos que têm dado lugar ao inimigo e que têm perseguido de forma aberta ou camuflada a igreja de Deus e todos aqueles que têm, nestes últimos dias, conspirado para neutralizar a influência do evangelho no mundo e apagar o fogo que arde no coração dos verdadeiros cristãos. Eles estão empreendendo um esforço destinado ao fracasso. A causa deles é uma causa perdida. A nossa jamais é uma causa perdida, porque somos discípulos do campeão do Calvário, do Senhor da história, do juiz dos vivos e dos mortos. Encha seu coração de fé. Renove a sua esperança. O Filho de Deus, o Salvador de cada um de nós, está vivo e muito em breve virá a esse mundo para implantar o seu reino. E quando o reino de Deus for implantado, haverá gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se fortaleça em Deus, nos enchamos do Espírito Santo, aprendamos a arte de ouvir a voz do Espírito do Senhor. Desçamos à casa do oleiro. É tempo de buscar a Deus como nunca antes. Grandes pressões exigem profunda consagração da nossa parte. A vitória é do povo de Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo, vivamos em oração, vivamos em santidade e alinhemos todos os aspectos da nossa vida com a vontade do Eterno, o sumo bem da nossa alma. Deus o abençoe poderosamente.